Caros alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E, relembrando, o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Hoje, nós estudaremos a lição 3, que tem o seguinte título: o batismo no Espírito Santo. O texto áureo da revista está no livro de Atos, no capítulo 1 e versículo 5, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A verdade prática diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E, para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está em Atos, no capítulo 2, versículos 1 até o 13. Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos ou partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ser batizado no Espírito Santo é uma linguagem conhecida desde os primitivos cristãos e até os dias de hoje. É uma expressão bíblica usada por leigos e teólogos, pentecostais ou não pentecostais. Como diz o comentarista da lição, pastor Ezequias Soares, todos nós usamos a mesma expressão, mas não falamos a mesma língua. Para nós, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Para os não pentecostais, é outra. Para os pentecostais clássicos, a evidência física inicial do batismo é o falar em línguas, a glossolalia. Mas os outros pentecostais discordam disso. E os neopentecostais estão mais focados na cura divina e na prosperidade financeira. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O que veremos no transcorrer dessa aula é que o propósito fundamental de batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Assim,
Este passa a ser o principal ensinamento bíblico pentecostal e que deve não só ser conhecido e pregado por todos os crentes pentecostais, mas experimentado na vida de cada um. O batismo no Espírito Santo nunca se tornou uma mera lembrança de alguma coisa que ocorrera no passado distante, como defendem alguns. Ele era e ainda é uma realidade sempre presente. O tópico 1 da lição é uma pergunta: o que significa batismo no Espírito Santo? E o nosso desafio é levar a você aquela que acreditamos seja a resposta biblicamente correta, que responderemos nesse e nos dois tópicos seguintes. O item 1 desse primeiro tópico é intitulado O Fenômeno do Pentecostes. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, assim como em Marcos 1,8, Lucas 3,16 e João 1,33, ou seja, os 4 evangelhos narram esse fato, vemos que João Batista disse: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos 1 e 4, o Senhor Jesus se referiu a essa promessa antes da sua ascensão. Em Atos 1,5, vemos que Jesus acrescentou o seguinte: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa declaração conecta Mateus 3,11 com a experiência do dia do Pentecostes, registrada lá em Atos capítulo 2, versículos 2 até o 4. A prova disso é que o apóstolo Pedro identificou a experiência acontecida na casa de Cornélio, que está registrada lá em Atos, no capítulo 10, versículos 44 até o 46, com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor Jesus. Veja isso lá em Atos, no capítulo 11, versículos 15 até o 17, quando Pedro esclarece aos demais apóstolos o ocorrido na casa do centurião Cornélio. As declarações de Pedro significam que o acontecido em Pentecoste se chama batismo no Espírito Santo. Ou melhor, os cerca de 120 discípulos e discípulas foram batizados no Espírito Santo. Há até não pentecostais que aceitam essa interpretação, que não é nossa, vem do próprio Pedro. Veja o que ele diz em Atos, no capítulo 11, versículos 15 até o 16. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não será fácil refutar esta verdade pentecostal. O que, na linguagem de Lucas, é identificado como batizar no Espírito Santo, é descrito de diversas maneiras. Abre aspas, a promessa do Pai, lá em Atos 1,4, ou do meu Pai e o revestimento de poder, ou poder do alto, que a gente vê em Lucas 24 e 49, e ainda dom do Espírito Santo, que vemos em Atos no capítulo 2 e 38, e também lá no capítulo 10, no versículos 45. E virtude do Espírito Santo, que a gente vê lá em Atos 1 e 8. A Bíblia descreve essa experiência de diversas maneiras. Todos foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos 2,4. Derramarei do meu Espírito, lá em Joel 2,28. Ou derramarei do meu Espírito também em Atos 2,17, na Almeida Revista e Corrigida. Cai o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, está lá em Atos 10:44. Abre aspas, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Texto que a gente já mencionou, lá de Atos 11:15.
O Espírito Santo veio sobre eles, tanto falavam em línguas como profetizavam. A gente vê isso em Atos, no capítulo 19 e versículo 6. Essas, pois, são as descrições do batismo no Espírito Santo. São dois pontos fundamentais sobre o conceito do pentecostalismo clássico de batismo no Espírito Santo. O primeiro, trata-se de uma experiência espiritual do crente com o Espírito de Deus separada da conversão, na qual ele entra em uma nova fase em relação ao Espírito. E, dois, tem o falar em línguas, a glossolalia, expressão que eu vou explorar mais adiante, como evidência física inicial do batismo. Essa é a doutrina das Assembleias de Deus, conforme a nossa declaração de fé, livro que eu já falei e mencionei várias vezes e que todo mundo devia ler e ter em casa. Esses pontos doutrinários, como já vimos, têm fundamentos sólidos no Novo Testamento. Vamos agora para o item 2 desse primeiro tópico, que fala de duas bênçãos distintas. Temos os registros no Novo Testamento de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e já eram crentes, ou seja, eram discípulos de Jesus. Começando pelo dia de Pentecostes, depois vem as experiências dos samaritanos, de Saulo de Tarso, de Cornélio e dos 12 discípulos de Éfeso. Portanto, apesar de algumas polêmicas, é facilmente sustentável afirmar que o batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior ou mesmo concomitante com a salvação. Quem nasceu de novo ao aceitar Jesus tem o Espírito Santo. É o que vemos em João, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 8. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes, em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Veja 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 19. Quem não tem o Espírito não é cristão. Veja isso em Romanos capítulo 8, versículo 9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito Santo mesmo antes do dia de Pentecostes, como a gente vê lá em Lucas no capítulo 10 e versículo 20 e em João 20, 22. Todos os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito Santo eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Confira Atos 8, 12 até o versículo 17, o capítulo 9, versículo 17 e o capítulo 19, do versículo 2 até o versículo 6. Stanley Horton, nos seus livros 1 e 2 Coríntios, Os Problemas da Igreja e Suas Soluções, afirma o seguinte, abre aspas, é claro que não é apenas preferência hermenêutica pentecostal que faz uma distinção entre o batismo pelo Espírito, que incorpora os crentes no corpo de Cristo, e o batismo no Espírito Santo, no qual Cristo é aquele que batiza. Fecha aspas. Todas essas passagens bíblicas que venho citando e cuja leitura eu julgo fundamental para que você tenha uma exata compreensão dessa aula, elas mostram com abundância e com muitos detalhes que todos os que receberam o batismo no Espírito Santo eram crentes em Jesus. Isso quer dizer que esse batismo é sequencial à bênção da salvação, que é para todas as pessoas que veem a Cristo. Veja Atos, no capítulo 2, versículos 38 e 39. E o apóstolo Pedro, que interpreta o fenômeno de Pentecostes à luz de Joel, no capítulo 2, versículo 28 até o 32, deixa ainda mais claro que esta promessa do Espírito é para todos os crentes, leigos e teólogos, homens e mulheres de todas as idades e em todos os lugares e em todas as épocas. Veja lá Atos 2, 14 até o 21. Para finalizar esse tópico, eu quero esclarecer que alguns entendem que o batismo com
o Espírito Santo foi dado uma só vez e que não houve mais batismos, senão, abre aspas, enchimentos. Supõe que Deus supriu a igreja com o Espírito Santo de uma só vez. Interpretado desse modo, a igreja seria a fonte de onde tiramos as reservas do Espírito. Deus, no entanto, não deu o Espírito Santo no propósito de colocá-lo nas igrejas como se ele estivesse separado do céu ou no sentido de doá-lo. Quando recebemos o Espírito Santo, não há falta dele no céu. Ele está no céu, na igreja e em nossos corações, tudo ao mesmo tempo. Deus é o doador e Jesus o batizador. A igreja não é um reservatório que recebeu uma única doação do Espírito para todo o sempre. Bom, vamos para o tópico 2 da aula de hoje, que trata do propósito do batismo no Espírito Santo. As últimas palavras ditas por Jesus àqueles que estavam com ele quando foi levado ao céu está registrada em Atos, no capítulo 1, versículo 8. E da seguinte forma, abre aspas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí está o propósito maior do revestimento de poder através do batismo no Espírito Santo. Autoridade e poder para pregar o Evangelho de Cristo, o único caminho capaz de salvar o homem. Por outras palavras, ser batizado no Espírito Santo, como dissemos, é uma experiência distinta da conversão, porque isso capacita o crente para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa sob a perspectiva do propósito de Deus para tudo isso. Stanley Horton, no seu livro A Doutrina do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, publicado pela CPAD e que eu já mostrei na aula passada, diz que é importante lembrar que o batismo com o Espírito Santo é imersão num relacionamento com uma pessoa divina. E não é um fluido ou uma influência. É um relacionamento que pode continuar a crescer e a expandir-se. Sendo assim, o batismo é apenas um começo, um envolvimento num ato distinto de obediência e de fé da nossa parte. Avalio como fundamental que todo crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Essa busca tem sido uma realidade na Assembleia de Deus no Brasil e muitos têm alcançado esta bênção. Talvez não no volume que seria desejável sob o nosso ponto de vista, pois temos que considerar que Jesus é que é o batizador. Mas o que tem me intrigado é que muitos dos nossos irmãos não entenderam o propósito desse batismo no Espírito Santo. Eles o tratam como uma forma de gerar dois grupos de crentes, os batizados e os não batizados, como os de primeira e os de segunda categoria. Temos que abrir os olhos dos nossos irmãos para que enxerguem o propósito do batismo no Espírito Santo, que é fortalecer, revelar em nós o fruto do Espírito e o desejo de buscar desejo em buscar os dons que nos ajudarão na consecução do propósito maior, que é ganhar almas para o reino aqui em Curitiba, no Paraná e até os confins da terra. Quero lembrar que apenas 22% de Curitiba e esse mesmo percentual no Paraná não são evangélicos. Por outra perspectiva, nós podemos dizer que 78% da nossa cidade e estado são parte desse mundo e que não conhecem a Jesus Cristo como nós o conhecemos e, portanto, estão aprisionados por Satanás. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Veja lá Lucas 24, 47 até o 49 e Atos 1, 8. Analisando os resultados de como estamos em relação a esse propósito maior, vemos que eles não nos são favoráveis. Temos de enfrentar a realidade de que nossos batismos não estão refletindo crescimento. Que o Espírito Santo nos renove para não perdermos de vista nosso propósito maior,
pregar o evangelho a toda criatura. Além desse propósito maior, o comentarista da lição elenca outros propósitos que também são importantes, salientando que o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como? 1. O poder para uma vida santa e um serviço eficaz. 2. A pureza ou a santificação, simbolizada pelas línguas de fogo, que a gente vê lá em Mateus 3,11 e Atos 15, 8 e 9. 3. O revestimento pleno do poder de Deus, já que a gente lê que todos foram cheios do Espírito Santo. 4. A proclamação ou testemunho de Cristo, veja Atos 1,8, concedido de várias formas pelo Espírito, abre aspas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E 5. Capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, veja Efésios 3,5. Profetizar, veja Atos 11, 28. E realizar milagres, veja Romanos 15 e 19. Bom, agora vamos ao tópico 3, que é o último e trata do recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo, como vemos lá em Romanos 5:5. Vamos abordar agora o item 1 desse terceiro tópico, que tem por título as outras línguas. O falar em língua é a evidência física inicial que indica que o irmão ou a irmã foi batizado no Espírito Santo. Mas, como menciona a nossa declaração de fé, abre aspas, é somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como o fruto do Espírito, como a gente vê em Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons, como podemos ver em 1 Coríntios 14, versículo 1, fecha aspas. O fenômeno, abre aspas, falar em outras línguas, fecha aspas, aparece explicitamente 3 vezes associado diretamente à ação divina de batizar no Espírito Santo. Podemos conferir Atos 2:4, Atos 10, 44 a 48 e Atos 19, 1 a 7. A narrativa de Atos 2, 1 a 13 mostra que as línguas do Pentecostes são ininteligíveis. A glossolalia que se distingue das línguas humanas reais. Lucas emprega 2 termos gregos para línguas na narrativa do dia do Pentecostes. Glossar, veja versículos 3, 4 e 11, e dialectus, veja versículo 6. Glossa significa língua, como fala, linguagem, idioma e também membro ou órgão físico da boca. Veja Tiago 3 e 5. Que aparece metaforicamente no relato de Lucas 2 e 3, que diz: E apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ao serem cheios do Espírito Santo, os discípulos e as discípulas, abre aspas, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja versículo 4. A exegese das línguas permite os pentecostais clássicos interpretarem o falar em línguas como um dom do Espírito e de natureza ininteligível. A palavra outras, em grego, é héteros. Assim, ialien, heterais, glossais, significa falar em outras línguas. Segundo o dicionário Vini, o adjetivo héteros, abre aspas, expressa uma diferença qualitativa e denota outro tipo diferente. Lucas está falando de uma língua que só pode ser compreendida por um milagre. A glossolalia é a manifestação das línguas estranhas no batismo no Espírito Santo, bem como das línguas como um dos dons espirituais. São línguas celestes e ininteligíveis. Trata-se de um termo técnico de origem grega, glossa,
língua, idioma, e de lalia, modo de falar. Veja Mateus 26 e 3. Linguagem, veja João 8, 43. Substantivo derivado do grego latim lalein, falar. A expressão lalein glossais, falar línguas, ver 1 Coríntios 14, 4, é usada no Novo Testamento para indicar a linguagem do Espírito. Também em 1 Coríntios 14, 15 a gente vê isso. É comum o uso do termo glossolalia nos temas pentecostais para designar o falar em línguas. Já a xenolalia é outra coisa. É a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. O termo vem do grego xenos, estrangeiro, estranho, e lalein, falar. Os pioneiros pentecostais da Rua Azusa pensavam que o dom de línguas fosse uma xenolalia e, por isso, esperavam evangelizar rapidamente o mundo com esse recurso. Houveram muitos debates envolvendo os termos glossolalia e xenolalia. Isso desde os primeiros, os pioneiros, do pentecostalismo moderno, como Charles Fox Parham e William Seymour. Esse último, aliás, foi quem liderou o movimento da Rua Azusa. Também outros precursores do avivamento da Rua Azusa, como Simpson e Goldby, entendiam o dom de línguas como uma xenoglossia missionária. Parham defendeu essa ideia a vida inteira, mas a maioria dos pioneiros pentecostais da Rua Azusa abandonou rapidamente essa visão de língua missionária. Segundo Robert Menzies, as línguas podem servir como ferramenta evangelística, mas em casos muito específicos. E o único exemplo xenolálico é o próprio Pentecostes. Mas, segundo Max Turner, Lucas não deixa evidência de que glossais lalein geralmente servia a um propósito evangelístico. Mas isso não significa necessariamente que Deus não tenha operado esse milagre ao longo da história. O comentarista da lição, pastor Ezequiel Soares, no livro que complementa os comentários da revista, conta um excelente testemunho do pastor Virgínio de Carvalho Neto, líder conhecido das Assembleias de Deus no Brasil, pastor da igreja de Aracaju, Sergipe, e presidente da convenção daquele estado, que recebeu o milagre da xenolalia em 1974 para servir como missionário em Madagascar. Ele recebeu do Espírito Santo a língua francesa, sem estudar e nem sequer fazer qualquer curso dela. Numa oração a sós com Deus, numa tarde, no seminário e à noite, no culto, ele já estava entendendo a língua e se comunicando perfeitamente com os franceses. Nessa língua, ele serviu por 20 anos em Madagascar como missionário e ainda hoje serve o reino de Deus nessa língua, atendendo a obra por toda parte, principalmente na África e na Ásia. Trata-se de um testemunho incomum, mas é um fato real. Estamos falando de alguém conhecido em nossas igrejas, em todo o país e cuja idoneidade é inquestionável. Assim, fica claro que Deus age como, onde e quando quer, desde que não seja contrário às Escrituras. As línguas do batismo no Espírito Santo e a dos dons de variedade de línguas são as mesmas. Elas procedem de uma mesma fonte, o Espírito, e são ininteligíveis. Elas se formam ou se tornam incompreensíveis por meio do dom de interpretação. Veja 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 27 e 28. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a natureza do dom de línguas. Elas são espirituais. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, está escrito o seguinte: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O falar em línguas é a linguagem do espírito, é a linguagem da edificação, da adoração e do louvor. Veja 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 15. O apóstolo afirma ainda que fala mais língua do que todos os coríntios. Veja 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. E ele estava longe de ser um mero teórico.
Era homem de experiências profundas com o Espírito Santo, como a gente pode ver em outros exemplos em 1 Coríntios 2,12 e em 1 Coríntios 7,40. O item 2 do tópico 3 trata da função das línguas. Bem, elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 até o 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Veja 1 Coríntios 14, 13 a 23. As línguas, em Atos, indicam o recebimento do poder profético. Veja Atos 2, 4, 17 e 19, 6. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14, 16 e 17. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Veja 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 2. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, lá em Atos 10, 47. Que sinal tangível levou Simão, o samaritano, a desejar esse dom? Veja isso em Atos 8, 18. Por fim, vamos ao item 3 desse terceiro tópico, e ele fala da atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares e em todas as eras. Confira Joel 2, 28 até o 32 e Atos 2, 16 até 21. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, quais são? Como vento forte e línguas repartidas como que de fogo, ocorrem uma só vez e elas não se repetem nunca mais. Somente o falar em outras línguas, no versículo 4, veio para ficar. E ele se repete em Atos 10, 44 a 47 e em Atos 19, versículo 6. Concluindo, reitero o que disse acima. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que deve ser buscada. E quem nos ensina isso é o próprio Jesus. A Bíblia informa-nos que, embora tivesse feito a promessa de revestimento de poder, o Senhor determinou que aos seus discípulos que aguardassem o cumprimento dessa promessa em Jerusalém, não precisando quando nem como ela viria. Os discípulos, diz-nos o texto sagrado, foram então para o cenáculo e lá ficaram orando durante 7 dias, até que, no dia do Pentecostes, foram revestidos de poder. E, por fim, o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição é que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Também precisa saber que essa manifestação do Espírito Santo é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência. E o sinal físico visível inicial do reconhecimento é o falar em línguas. Que ninguém vos engane com outra conversa, por mais racional que possa parecer. Que nosso Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.